Boba Fett episódio 2 da primeira temporada. Vamos com muita calma aqui porque muitas coisas foram abordadas e uma delas é uma grande surpresa do cânone não explorado do Luke Skywalker. Fica aqui que eu vou te falar tintim por tintim os detalhes desse episódio, mas antes já peço logo para você se inscrever nesse canal. Só se inscrever por enquanto, depois eu vou te convencer a deixar um like. Confia. Esse vídeo contém spoilers de Boba Fett episódio 2, então fique aqui por sua conta e risco. Como quem não queria nada, a série O Livro de Boba Fett vai me fisgando cada vez mais. Como eu havia falado no vídeo anterior, realmente estamos indo a fundo na cultura nunca antes explorada dos Tusken, e isso garante que a gente também se aprofunde em quem é esse atual Boba Fett. Suas novas vestes foram explicadas, bem como também a origem de uma honra que não parece tanto pertencer a um caçador de recompensas, coisa que Boba Fett deixou explícito, ele não é mais um caçador de recompensas. Tatooine é um local perigoso, suas terras são cheias de reivindicações hereditárias e também na força. Boba Fett, ele quer se aposentar e precisa de uma fatia dessas terras aí. É sua estadia com os temidos Tuskens que faz ele perceber que um pouco de força seguida de uma negociação sagaz poderá garantir não só a sua sobrevivência, mas também a sua ascensão. Se deu certo com os Tusken, por que não daria certo ali com os antigos domínios do Jabba? É por isso que ele aposta veementemente na tal ideia de governar pela honra e também com um bocadinho de imposição. Afinal, é Tatooine, gente. Continua sendo Tatooine. Apenas começamos no tempo presente, então logo o episódio vai pro grande flashback da vez. E que bom que o flashback foi grande. Adentrar naquela cultura, digamos, estranha, tá sendo a melhor coisa da série até agora, e de quebra ganhamos referências para engordar o cânone de Star Wars. Além também de alguns retcons curiosos e principalmente um estudo de personagem muito perfeito. Lidar da maneira como o Mandaloriano e agora Boba Fett estão lidando com o canon demonstra que o Dave Filoni e o Jon Favreau devem ser os nomes da franquia Star Wars pelos próximos anos. Olha só um detalhezinho que eles resgataram e que é maravilhoso, presta atenção. Boba Fett entra num bar, mais precisamente a estação de Tosche. Lá estão duas pessoas, um casal, né? Um casal está sendo incomodado por uma espécie de gangue de motociclistas. Boba precisa das podbikes dos caras e então ele entra no bar e salva o casal. Ambos são Camie Fixer e eles estariam no primeiro filme de Star Wars caso a sua cena não tivesse sido deletada a pedido da produtora. Como Star Wars precisava de um pouco menos de minutagem, né? Uma minutagem um pouco menor, tiraram a cena, uma cena que mostrava o Luke tendo amigos naquela região. Ambos o chamavam inclusive de Wormy, um apelido para quem vive nas areias de Tatooine e mais distante dos grandes centros ali do planeta, né? Como o Luke e os seus tios no caso. Olha só que legal, porque na novelização do filme, ou seja, no livro do filme Os Últimos Jedi, o Luke demonstra rapidamente que tinha uma queda pela Camie, porque em um devaneio, na verdade, num prólogo, que é um devaneio dele, ele sonha como seria a sua vida se não tivesse comprado o R2-D2, se não tivesse seguido o Ben Kenobi, se não tivesse entrado na X-Wing, destruído a Estrela da Morte, por aí vai. E nesse sonho, ele era casado com a Camie. Vou até ler um trechinho do livro que eu acho que vale a pena. Sob a fresca areia de Tatooine, Luke Skywalker observava o horizonte ao lado de sua esposa. O céu ainda exibia as cores alaranjadas do entardecer, mas as primeiras estrelas já se mostravam. Luke as observava, buscando por algo que sabia que já não estava mais lá. "O que você viu?" perguntou Camie. Então tá aí um pouco da vida introspectiva do Luke sendo trazida aqui pra Boba Fett, né? Os dois personagens eles sempre ficaram rodeando o cânone e agora entraram de vez nos live actions. Curioso notar que quem salva os dois é justamente Boba Fett, o mesmo que um dia desse estava lutando contra o Luke e contra o Han, e que, por isso, né, fez ele entrar na boca do Sarlacc, que está ali todo destruído. Olha só as ironias. Eu acho que isso dá um charme gigante para quem acompanha os pormenores de Star Wars, o que nos leva a agradecer a Rian Johnson por ter resgatado isso no primeiro draft do roteiro de Os Últimos Jedi, e principalmente ao Dave Filoni e ao Jon Favreau por terem colocado aqui. Coisa linda. Gostou da curiosidade? Então agora eu te peço um like nesse vídeo. Olha que lindo também, né? Maravilhoso, né? Veja se eu mereço um like. Mas se eu não merecer ainda o like, eu vou te convencer explicando quem é aquele Wookiee de pelos negros.
aquele Wookiee que aparece no tempo presente do episódio. O temível gladiador que aparece em uma tensão absurda entre os gêmeos Hutt, ao Boba Fett e a Fennec chama-se Black Xantan. É difícil a pronúncia, tá? É Xantan, é uma parada assim, é difícil. De acordo com os quadrinhos, o Xantan já trabalhou a favor e contra o Boba Fett, e por isso a tensão escalou tão rapidamente. Ele é um Wookiee que saiu de Kashyyyk, né, que é o planeta natal dos Wookiees, e que passou por experiências que o fizeram ser esse negócio temido, essa besta, né, e ser também um dos caçadores de recompensas mais temidos da região, tá? Inclusive, se seguir os quadrinhos, ele e o Boba Fett disputavam os contratos do Jabba e às vezes atuavam juntos nos contratos do Jabba, inclusive contratos voltados pro Darth Vader, né? Um desses contratos, por exemplo, foi encontrar o Han Solo, ou seja, aquele Wookiee negro, ele foi pra uma missão, enquanto que o Boba foi pra outra missão e achou o Han Solo. Melhor do que a aparição dele em si é o que pode vir com isso, no que tá no agregado, digamos assim, né? Que é, no caso, a melhor personagem pra mim do universo expandido de Star Wars, a Doutora Aphra. É uma anti-heroína que já trabalhou com o Vader, com a Leia, com o Palpatine, com o Luke, com o Boba Fett, com o Xantan, né, o Xantan, que no final das contas só mostra que ela realmente só trabalhava pra ela. Mas enfim, a Aphra foi quem encontrou a base dos rebeldes em Roth, né? Ou seja, é uma personagem muito importante ali que tá nos bastidores de Star Wars, dos filmes inclusive. E também é uma personagem que se assemelha muito com as características lá da Jean e mais precisamente do seu pai, lá no Rogue One. Mas enfim, se as coisas se desenrolarem na honra, como o Boba Fett espera, e se ele conseguir organizar um jeitinho de enfraquecer a reivindicação dos Hutt daquela região, a gente pode ter aqui um belíssimo grupo se formando para a segunda temporada da série, ou até mesmo para os episódios finais dessa primeira temporada, tá? Eu não acredito que vão trazer aí o Xantan para ser morto pelo Boba ou pela Fennec, né? Ele é reconhecidamente um dos personagens mais queridos dos fãs que acompanham o universo expandido e também simboliza a figura de um Wookiee que traz a memória para quem só assiste aos filmes do Chewbacca, né? E com ela toda a questão de lealdade, companheirismo, brutalidade, por aí vai. Então, se o Boba Fett ele tá se mostrando aí um Han Solo, logo menos ele também precisará de um Chewie para acompanhá-lo nas suas aventuras. E outra, eu não sei se os irmãos ali sabem que os dois já atuaram juntos. Não me pareceu saber, mas enfim. Tenho mais dois pontos para comentar. Um é a ação do episódio e o outro é a fabricação de um sabre de luz. Digo, a fabricação de um GAF, né? Começando aqui pelo lado da ação e depois eu aprofundo. Fazer uma série que se baseia fortemente nos faroestes e não mostrar um assalto a um trem seria um pecado ou um desleixo. Por isso a cena que referencia não só os faroestes, mas também uma das obras matrizes de Star Wars. O George Lucas sempre deixou isso muito claro, que é o livro Duna, né? Coincidentemente, ano passado teve um filme do livro, mais um filme do livro, né? O segundo, no caso. O tema água, especiaria, exploração e dominação das areias, todos contidos no livro Duna, foram pincelados aqui rapidamente. O Boba reconhece aquelas terras, que antes eram má, inclusive, como dos Tusken, tanto para ser aceito e ter a sua vida poupada, né? Como também para conseguir sair da antiga vida de caçador de recompensas. E aí ele precisa desse reconhecimento, mas não só dos Tusken, como também dos comerciantes locais. Sem isso, ele jamais conseguirá prosperar ali do ponto de vista de dominação. Por isso, o ataque ao trem, ele não acaba sendo só uma referência obrigatória aos faroestes, mas como também ganha a história e representa muito para o futuro do Boba Fett naquela região, futuro que a gente está assistindo no tempo presente da série. Sem falar que o trem também acaba sendo uma referência ao verme que anda pelas areias de Tatooine, um verme tão citado ali pelo Ben Kenobi e temido pelos que ali estão na região. Após isso, o Boba Fett participa da confecção da sua GAF, né, que é aquela arma, mas também um símbolo muito grande dos Tusken, e aí isso representa o seu rito de passagem, no caso, aceitação. Temuera Morrison, o ator que vive o Boba Fett, é neozelandês e tem também algumas origens maori. Tanto a confecção do GAF parece com a confecção da Taiaha, que é o porrete sagrado dos guerreiros na região ali natal do Temuera Morrison,
ou seja, Nova Zelândia, como também o estilo de luta que ele aprende com os Tusken parece o modo de lidar com a Taiaha. A gafe ela é empunhada acima da cabeça, a pegada é cruzada, a variação da luta usa uma ou duas mãos e por aí vai. No final, a aceitação dele como um guerreiro Tusken fecha o ciclo do arquétipo do bom estrangeiro, ou no caso, o mito do Tarzan, né? Muito importante notar como a honra e a força fazem parte de uma comunidade veementemente guerreira como são os Tusken, mas também sobreviventes que precisam de um certo progresso para continuarem existindo. E isso reflete no Boba Fett que a gente vê na série. A armadura mandaloriana de um lado, sob túnicas Tusken do outro. E o resultado é essa mentalidade guerreira e também honrada que o personagem ele tá tentando impor naquele cenário. O quanto ele vai integrar e deixar uma ou outra florescer ali e acolá, aí é papo para um próximo episódio e, consequentemente, também um próximo vídeo. Gostou aqui do meu trabalho? Pô, então marca na sua agenda. Toda quarta-feira, final de tarde ou então à noitinha, teremos um vídeo para cada novo episódio de Boba Fett. Deixa o like, se inscreva no canal e eu vou nessa. Te vejo na próxima.